Oi pessoal, a gente vai começando a nossa live aqui, esperando o pessoal entrar, esperando o Fio entrar, para nós podermos falar do nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Cristo e a história. O Fio já entrou aqui, transmitir ao vivo, igual a gente fez nas últimas semanas. Jadson, tudo bom? Quinto PB de Guarulhos, tudo bom? Vários amigos aí entrando para visualizar. O Fio já está presente aqui com a gente. Boa noite. Aproveitar que o Fio já está online aí. Eu vejo bastante gente acenando para a gente poder começar. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre Cristo e a história. Mas só para fazer uma propaganda, se você está assistindo a gente, o nosso objetivo é, na semana que vem, ter um vídeo ou uma live disponibilizada para as crianças. E veja só, o nosso tema vai ser a Cidade dos Livros, baseado naquele livro, naquela frase do reverendo Spurgeon, onde ele diz que nós devemos passear, né, por muitos livros, mas morar na Bíblia. Então, e o objetivo vai ser começar com um canal no YouTube para poder postar lá. Então, se você digitar lá Entendendo o Tom, no YouTube já tem um canal lá fixo que a gente está deixando parado há um tempo, que a gente deve começar a usar. Então, quiser entrar lá para poder caminhar conosco, vai ser bom. E essa vai ser bem voltada para as crianças também. Então, os pais, conhecer alguém. Já fiz aí minha propaganda inicial para os irmãos que entraram. Tem alguém aqui te cumprimentando, Fio, não sei se você conhece, não. E aí, Fio? Seja bem-vindo mais uma vez. Fio é um grande amigo, pastor na Igreja Central de Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo. Ele é arqueólogo, historiador e teólogo, né? Fez as 3 formações. E graças a Deus ele tem cooperado a gente aí com algumas lives, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos históricos. Nosso objetivo era ter feito isso na semana passada, mas não foi possível, e essa semana, graças a Deus, foi possível, e a gente vai encaminhar-se aí da melhor maneira possível. Fio, você quer fazer algumas considerações iniciais? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, nós vamos analisar o Cristo histórico, o Cristo e a história. Nós vamos tratar sobre o impacto de Jesus na história, a verificação por evidências de que o Cristo realmente existiu e caminhar pelas narrativas bíblicas, né, respondendo algumas perguntas, alguns confrontamentos de alguns pesquisadores, né, alguns liberais, alguns ateus ao longo da história, né, e como a igreja, como a cristandade tem se levantado quanto a isso, e como a história é útil para isso. Né? Então, a gente não vai ser, ou melhor, não vamos passar por todas as questões, mas algumas das mais centrais, mais importantes que têm sido levantadas, a gente vai passar por elas. Isso é fruto de perguntas da última vez, né? Perguntaram sobre Jesus. E deixamos dedicado um dia para isso. Então, enquanto a gente expõe, vocês podem mandar as perguntas, né? Teremos tempo propício para isso. E podemos começar, então? Não, podemos. E o objetivo pode ir mandando a pergunta que eu vou contabilizando e pegando aqui, e a gente vai tentando repassar e fazer a melhor mediação aí possível para a gente poder conversar sobre o assunto. Beleza? Beleza. Então, vamos começar? Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a relação entre Deus e a história, para a gente começar, né, a ignição desse momento. Né? Como reformados, né, como cristãos, nós não cremos que Deus, por mais que seja poderoso, intervém na história. Mas calma lá, não quer dizer que Deus não tenha ação sobre a história. Pelo contrário, Deus é a própria história. Então tudo o que acontece, tudo que é promovido na história tem de ser promovido pelo Senhor. Vem diretamente de Deus. Ele não simplesmente alcança a história e se impõe nela momentaneamente, a fim de
resgatar os seus, a fim de colaborar com aqueles que são chamados filhos de Deus. Ele, o próprio Deus, é a própria história. Não há nada que fuja ao seu controle e ao seu domínio. Né? No começo, quando eu vou falar, parece que é até uma heresia, né? Mas não é não. A gente ia chegar lá. Já aprofunda, né? Isso aí. Pois é. Mas ainda assim, todas as ações de Deus ocorrem e promovem impacto no tempo e no espaço. Todas as narrativas do povo de Israel, todas as narrativas do ministério do Senhor Jesus acontecem em um momento histórico, em um contexto histórico. Um momento histórico, e este momento é proposto também pelo Senhor. Então nós vamos analisar, quando a gente fala sobre historicidade de Cristo, não é a gente simplesmente procurando evidências de que o Senhor Jesus existiu ou não, mas nós alcançando dentro do campo da história este impacto das ações do Senhor, das ações do governo soberano de Deus dentro da história, e como a gente os alcança, e eles servem sim para evidências, mas também servem para a abrangência e amplitude do alcance do texto bíblico. Legal. Então naquilo que você pode apresentar aí para a gente, essa narrativa de que a gente não tem provas históricas de que Cristo Jesus existiu e coisas do tipo, elas são acusações falsas por parte de alguns ateus ou qualquer outra pessoa. De certo, são acusações falsas, e a gente vai ver isso durante também a conversa, porque basicamente a gente tem que acertar primeiro a narrativa. Que história estamos contando? Qual é o fato que estamos observando? Então vamos revisar aqui. Vamos pensar na cena, né, do nascimento de Jesus, bem lá no comecinho mesmo. Jesus, então, ainda não nasceu, Maria está grávida. Vamos lá, vocês vão pensando comigo nessa narrativa. Se eu falar alguma coisa errada, vocês até me avisem, hein? Vamos lá. Vamos pensar só. José está com Maria grávida. Geralmente essa cena é representada com Maria muito grávida, bem pertinho de dar à luz. Ele é chamado para ir a Belém e ele viaja com ela. Ela está sentada no jumentinho, eles estão indo para Belém. Chegam lá, não tem onde ficar. Às vezes, quando isso é representado, está à noite, por vezes está chovendo, e dá eles batendo na portinha, procurando uma vaga numa hospedaria, eles não a encontram, então eles acabam tendo que ficar na estrebaria, né? E geralmente junto com muitos animais, o típico presépio, né? Onde estão José, Maria, Jesus nascendo, né? A estrela que raia lá em cima, os animais envolvidos ali próximos à manjedoura. Então chegam 3 reis magos, entregam 3 presentes, os pastores que recebem a notícia de anjos, que estão cantando e louvando o nascimento do Salvador. Exato. Tudo então, tudo demais. Quando a gente tem esse cenário em mente... É a cantata de Natal, né? Exato, é isso aí. Com esse cenário em mente, bem especificamente, né? Pensando bem no presépio, desse tipo de cenário, é que partem alguns argumentos. Eu vou citar aqui 2 opositores desse tema. Um ex-padre, hoje ateu, John Tommy, e Bart Ehrman, um agnóstico aí bem famoso, né, do nosso período. Né? Eles tradicionalmente argumentam que há muitas incongruências, há coisas que não combinam nessas narrativas e que elas são contraditórias. Por que eles argumentam isso? Em primeiro lugar, porque eles têm em mente essa precisa narrativa que a gente conversou agora. Essa cena, este presépio na mente, e começam a olhar para o texto bíblico e começam a achar incongruências. Vamos ver do que eles estão falando. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele começa com Jesus nascendo em Belém, ele recebe a visita dos magos, né? Capítulo 2, verso 1, Jesus nascendo, visita dos magos, verso 11, depois Jesus foge, né, no verso 13 para o Egito, por causa de uma perseguição de Herodes, e depois ele retorna a Nazaré, lá no fim do capítulo 2. No entanto, o Evangelho de Lucas conta uma história um pouco diferente, segundo esses homens. E, de fato, na primeira olhada do texto, realmente é assim. Augusto César, né, demanda o censo, a família de Jesus deixa Nazaré por causa do censo, ou seja, Mateus não era assim, ele simplesmente nasceu em Belém. Aqui agora há uma narrativa do porquê ele foi a Belém, ou seja, circunstancialmente, por conta de um censo que foi apregoado.
Então Jesus nasce circunstancialmente em Belém, depois Jesus é circuncidado no 8º dia, Jesus é apresentado no templo. Peraí, no primeiro texto é um Jesus em fuga para o Egito, no outro Sim. é um Jesus fixando residência em Belém. Sim. Olhando para esses textos, eles já veem contradições. Falam, eles não combinam, parecem narrar coisas diferentes. Né? Não só perspectivas diferentes, como tradicionalmente se diz sobre o Evangelho, mas completamente adversas. Narrativas que mostram personagens diferentes, segundo eles. E eles falam um pouco mais, trazendo dados históricos para a discussão. Por exemplo, eles levantam documentos romanos que dizem que um censo não obrigava as pessoas a saírem de casa, a saírem do seu domicílio. Então, por que José teve que sair da cidade onde estava e ir para onde nasceu, se o censo não obrigava isso? Outra coisa, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, como ele perseguiu o menino recém-nascido? Além disso, Quirino, que foi procurador da Síria no ano 6º depois de Cristo, neste ano realizou o censo. Então, como Quirino realizou o censo que obrigou José a sair de sua casa 6 anos depois que Cristo nasceu, e Herodes o perseguiu 4 anos antes dele nascer? O que fazer com esse intervalo de tempo, com esses 10 anos de intervalo, 10 anos, né? onde os documentos históricos, isso é fato, esses homens mexeram com documentos reais, distorcem toda a história. Okay. E ainda há outros documentos, inclusive textos bíblicos, que comprovam essa datação, ou seja, Quirino sendo governador só depois, porque diz Flávio José, um historiador, um militar historiador, né, judeu, ele diz que o censo que Quirino fez no ano 6º foi por causa da incompetência de Arquelau, o antigo governador, e provocou a revolta de Judas e a formação dos zelotas. Vocês já ouviram na Bíblia essa expressão, os zelotas, né? Eles estavam revoltados contra a nova tributação dos territórios romanos, tem a ver com terras, posse de terras. Arquelau fez uma bagunça com esses registros e os zelotas foram levantados. O texto de Atos, capítulo 5, se eu não me engano, a partir do verso 30, ali o 37, fala sobre esses zelotas e a bagunça de Arquelau. Então, esse documento que eles trazem, a própria Bíblia o referencia no texto de Atos. Então, como Quirino pode ter feito este censo, se quando ele foi governador, e a Bíblia também cita isso, no ano 6º, é que o censo foi apregoado? Como então Jesus nasceu por causa do censo se ele já tinha 6 anos? Então, esses homens, eles argumentam o seguinte: isso é propaganda evangélica. Mesmo que o homem, Jesus, tenha existido, segundo eles, não aconteceu exatamente assim. Como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com textos e documentos históricos verídicos? Em primeiro lugar, nós já sabemos, e já falamos, inclusive aqui com vocês também, né? Que a Bíblia é a verdade, a única verdade. E que o nosso relacionamento com ela é que define o nosso equilíbrio quando nos somos confrontados por coisas assim. Um bom termo com ela traz bom termo sobre o confronto. Um mau termo traz grande dificuldade. Então, olhando para eles, pensando se esses 4 evangelhos são narrativa histórica de fato, ou simplesmente uma proposição teológica, ou seja, um texto organizado para trazer uma moral, para trazer um ensino, nós argumentamos o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o ciclo de datação. O que é um ciclo de datação, um esquadro de datação? Como as datas são marcadas em eventos históricos. Por exemplo, todos vocês conhecem a expressão antes de Cristo, depois de Cristo. Quando a história passou a ser marcada desse jeito? Essa construção histórica, ela aconteceu já na Idade Média. Enquanto estavam sendo organizadas os compêndios, os tomos da Biblioteca Histórica de Dionísio o Esmugo, e há um motivo para ele ser chamado de o Esmugo, né? Ele, tomando por ponto de partida central, tomando por plenitude do tempo o nascimento do Salvador, marcou tudo o que aconteceu antes desse nascimento por antes de Cristo e tudo que aconteceu depois por depois de Cristo, exatamente como a gente conhece. No entanto, quando ele já estava nos idos provavelmente do volume 250, isso é só
uma exposição, que não quer dizer que esse é o volume exato, não, é só uma suposição. Mas, aos idos de alguns volumes, ele percebeu que ele tinha cometido um equívoco. Só que muitos volumes já tinham sido feitos e já faziam parte da biblioteca histórica. Então, o que ele fez? Escreveu uma carta e colocou essa carta na contracapa de cada um desses volumes que tinha ido errado. E o que essa carta diz? Que o nascimento do Salvador, por erro do Esmugo, ou seja, do próprio Dionísio, teria acontecido entre 6 a 4 anos antes do período ali marcado. Ou seja, nós também temos documentos históricos, ou seja, a contracapa desses fascículos, desses tomos da biblioteca histórica, que prescrevem o equívoco e então colocam a data correta nos demais volumes, né? Então, tecnicamente, segundo o erro do Esmugo, verificado em vários documentos, porque essa contracapa está em vários tomos, Jesus nasceu antes de Cristo, por assim dizer. Como se a data que ele colocou para antes e depois de Cristo, como Jesus nasceu alguns anos antes desse erro, então Jesus nasceu antes desse marco. Então Jesus teria nascido AC, entre 6 e 4 antes de Cristo, propriamente dito. É por isso que dentro da história nós não chamamos mais o período anterior e posterior de antes de Cristo e depois de Cristo. Chamamos antes da Era Comum e depois da Era Comum, já que essa assertividade não se confere documentalmente, né? Então, Jesus tendo nascido antes de Cristo, algumas coisas começam a ser resolvidas e a gente precisa entender essa informação. Isso a gente chamou de esquadro de datação, de ciclo de datação. Como nós datamos as coisas. Beleza. Então, conferimos como datamos corretamente, voltamos para o discurso. E ainda mais expressivamente, como nós datamos como cristãos todas as coisas? As datações bíblicas são confiáveis? De fato, é claro que são. Então, como analisá-las à luz da história? Jesus sequer nasceu no dia 25 de dezembro? Então a gente vai fazer essa pequena análise mostrando como a própria Bíblia pode trazer informações reais e bem definidas sobre datações, sobre eventos que ela mesmo aplica. Vamos lá. Eu vou pedir, André, para você abrir alguns textos para mim, rapaz. Vamos lá. Abre aí e deixa aberto Lucas 1:5. E deixa aí aberto, nós vamos ler ele daqui a pouco. Lucas 1:5. Bom, quando a gente pensa nas datações, e pensando especialmente no Natal, no nascimento de Jesus, houve um tempo onde o Natal foi demarcado, né, foi sancionado como a data de 25 de dezembro. Isso foi mais ou menos por volta do ano 300 depois de Cristo. E nesse tempo, cria-se que Cristo havia nascido entre 20 de dezembro até 6 de janeiro. Nesse período aí, nesse período de ano novo, né, de virada do ano, segundo o calendário romano, né, segundo a análise no calendário romano, Jesus teria nascido nesse meio tempo. E por ocasião do festival da Saturnália, um festival de grande depravação, a igreja achou por bem colocar o Natal, ou seja, a comemoração da Natividade do Salvador, no dia do festival. Ou seja, durante aquelas 2 semanas que seriam as festas da Saturnália, iniciou-se as festividades da Natividade de Jesus, do Natal. Mas foi uma data aproximada, colocada dentro da crença de que Jesus havia nascido entre 20 de dezembro e mais ou menos 6 de janeiro. Nesse meio, segundo a análise do calendário romano. Só que a gente tem um probleminha aí. Eles fizeram uma conta correta, né? Que a gente vai fazer essa conta agora também. No entanto, eles usaram o calendário errado. O calendário em questão não é o calendário romano, mas sim o calendário judeu. O calendário expresso bíblico e citado na Bíblia. Beleza. Todos os 12 meses, e por vezes 13, quando o Adar II acontece, do calendário judeu, estão expressos na Escritura. 9 deles com os mesmos nomes que ainda são utilizados. Textos do livro de Levíticos, textos do livro dos Reis, textos ao longo de todo o Antigo Testamento marcam estes meses distribuídos. A gente tem como nominar todos eles, ou melhor, quase todos eles, né, já que não são todos que estão lá, mas a maioria, ao longo de toda a Escritura mesmo. Então a gente consegue saber do calendário lendo textos bíblicos. E eu vou dar um exemplo disso agora. Lê para mim, pensando no nascimento de Jesus, o texto que eu te passei, Lucas 1:5. Lucas 1:5, nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias,
Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Beleza. Ou seja, Zacarias e Isabel, casal conhecido, né? Pais de João Batista. Né? Legal. E Zacarias era um sacerdote, como disse o texto, e ele era de um turno de Abias. O que é isso? O que é um turno de Abias? E por que é importante o texto falar sobre isso? Creia, irmão, se o texto destacou uma informação, é importante. A gente tem que entender essa importância. Abre outro texto para mim, André. Vamos lá. 1 Crônicas 24, 10. Eu creio que seja o 10. 1 Crônicas 24, 10. 1 Crônicas 24, verso de número 10. Isso. A sétima, Racós, a oitava, Abias. É isso mesmo? Só esse? Deixa eu dar uma... 1 Crônicas fala que saiu a primeira Vamos abrir também. de Joaribe, a segunda de Gedaías, aí vai. Terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima Acós, a oitava Abias. Isso, beleza. Vamos falar o que estava acontecendo aí. Davi está separando por turnos o ofício do sacerdotal que estabelecido, ou seja, por famílias. Essas famílias, por turnos de 15 dias, serão exclusivas do atendimento sacerdotal. Ou seja, de 15 em 15 dias há uma família dedicada ao atendimento no tabernáculo, então no templo. Essas famílias estão aí separadas pelos nomes. Ou seja, o turno de Abias é o 8º turno. Concorda? Exato. É isso que está escrito? O 8º turno é o turno de Abias. Ou seja, Zacarias atende por 15 dias da divisão do turno sacerdotal na 8ª sessão no turno de Abias. Zacarias, então, assiste na 8ª sessão. Se a gente contar as sessões marcadas, divididas por Davi, a sessão de número 8, ou seja, de 15 em 15 dias. Então, o primeiro mês de Nisan, primeiro mês do calendário judeu. Primeiro mês, nós temos 2 turnos de 15 dias, né? Então, vem turno 1 e 2 no primeiro mês. Segundo mês, turno 3 e 4. Isso, próximo mês, turno 4 e 5, ou 5 e 6. Depois, 7 e 8. Ou seja, Acós e Abias. No mês 4, mês de Tamuz, que é o mês que pega metade do nosso mês de junho e metade do nosso mês de julho, o mês de Tamuz, ou seja, no 4º mês, acontece o 8º turno sacerdotal, o turno de Abias. Então, quando Zacarias está no turno, nesse 4º mês, acontece o que você vai ler para mim agora. Lucas 1, 23 até o 28. Lucas 1, 23 a 28. Isso. Chegando lá, diz assim: sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, sua mulher concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 7º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para... Espera um pouquinho nisso daqui, ó. Olha só, isso vai ser interessante. Legal. A gente vai ler o restinho daqui a pouco, mas olha só para a gente não perder a informação. Depois do seu turno, depois dos 15 dias do seu turno, Zacarias foi para casa e o que aconteceu? Concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ou seja, ali Isabel ficou grávida. Ou seja, logo 15 dias depois do turno. Ou seja, quando ela fica grávida? Depois do mês de julho, no final do 4º mês, né? A gente falou dos turnos, o 8º turno, os 6 turnos anteriores no primeiro mês, nos 3 primeiros meses. O 8º turno e o 7º turno no 4º mês. Passando um pouquinho do 4º mês, Isabel fica grávida. E se oculta por 5 meses. Exato. Só que olha o que acontece no verso 26. Lê para mim, a partir do 26. No 7º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ou seja, no 7º mês, a gente estava no 4º mês, né? Agora, no 7º mês, o que acontece? Foi Gabriel, o anjo, para a cidade de Nazaré, para poder... ou seja... falar em seguida. Ou seja, veja só. Isabel engravida 15 dias depois do turno. E 6 meses depois de Isabel, quem fica grávida? Maria.
Agora faz aí, se Isabel ficou grávida no mês, aqui no mês de Tamuz, que vamos contar no nosso calendário para ficar mais fácil o acompanhamento. Se Isabel fica grávida ao fim do mês de julho, 9 meses depois, quando nasce João Batista? João Batista nasce em abril, mais ou menos, né? Isso. O fim de abril. É. E só que Maria engravida no 6º mês de Isabel. Então, quanto tempo depois de João Batista nasce Jesus? Mais 6 meses. Se João Batista nasceu em abril, quando nasce Jesus? Exato. 6 meses mais abril dá quanto? Exato. 6 meses depois de abril? Outubro. Outubro. Abril, maio. Outubro. Agora vejam só. Por que a conta daqueles homens lá no ano 300 estava correta? Porque eles estavam fazendo esta conta. No entanto, usando o calendário romano. E fazendo a conta dos meses a partir do primeiro mês romano, não do primeiro mês judeu. E do ano novo romano. O ano novo judeu acontece entre o mês de setembro e outubro. A partir do dia 23 de setembro. É a festa do Rosh Hashanah, o ano novo judaico. E é precisamente a mesma época onde nessa conta é que está Maria dando à luz. Então Jesus nasce de fato nessa contabilização do ano novo, mas não do romano, nosso calendário, mas do judeu. Então não entre dezembro e janeiro, mas entre setembro e outubro. Vocês não conseguem acompanhar e entender como que a gente chegou nesse número, analisando o turno dos sacerdotes, descobrindo o mês do turno de Abias, que é o turno de Zacarias. Logo após esse turno, Isabel fica grávida. 6 meses depois, Maria fica grávida. Agora, as contas de 9 meses, a gente nem precisava da escritura, né? A gente já sabe que depois de 9 meses as coisas acontecem. Então, essa conta não é difícil, não é tão complicada. Só que essas informações não estão todas num texto só, não é mesmo? A gente tem que saber quais são esses meses, saber que Davi dividiu os sacerdotes em turnos, saber qual é o turno da família de Zacarias, e então somar esses resultados para entender quando então nasceu Jesus. Realmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas não quer dizer que seu nascimento não seja verificável ou acertado pela Escritura, definido pela Escritura, por quanto ele realmente é. Só que a gente tem que parar para olhar nos documentos corretos, né? Não naqueles que nós queremos. Exato. E não com a base dos nossos dias, né? Pois é. Isso é um anacronismo. A gente olhar para os tempos antigos com a nossa visão da história, com a nossa visão da vida, na nossa cultura e do nosso tempo. Isso não cabe lá. Mas o tempo deles, a cultura deles, a maneira deles. Por isso que a gente tem que estudar o texto. Por isso que não dá simplesmente para a gente incorporar textos. Nós temos que analisá-los segundo a expressão certa do seu tempo e então aplicar essa impressão e essa expressão em nosso tempo, para não cometer esse equívoco, esse anacronismo. Então, por que a gente falou sobre isso? Porque a gente está falando de quando Jesus nasceu. Isso não influi em nada sobre a comemoração do Natal, porque é uma data simbólica desde a sua fundação. Então a gente segue este calendário, segue essa festa, propondo o real sentido dela, o nascimento do Salvador, entre outras questões. Não precisamos mudar nada, a cantata de Natal está com tudo, pode participar. Não precisamos mudar nada disso. Mas é conveniente acertarmos o nosso calendário a fim de entendermos melhor os textos, mais profundamente e dinamicamente esses textos, para seguirmos progredindo em conhecimento e então em intimidade com Cristo, né? Essa é a ideia aqui. Então, por que nós falamos sobre isso? Para a gente alocar um ponto de percepção, um ponto de partida. Qual é o real problema dessa grande contradição que eles estão trazendo? Veja que são perguntas compreensíveis. Há um desajuste aparente aqui. Mas por que há esses desajustes? A primeira questão é: não nos alocamos corretamente. Quando a gente tem o presépio, quando a gente tem o Cristo da Coca-Cola na mente, começam realmente a aparecer todas essas incongruências, porque essa narrativa não é a narrativa bíblica. Sim. Nós já falamos da última vez, quando nos perguntaram sobre os reis magos, que o texto Os 2 bíblico, anos, né? Pois é, já passa 2 anos depois da estrebaria, Jesus está em casa e chegam magos do Oriente e dão 3 presentes.
Eles não são Que reis. não eram reis, exato. Não eram reis, não eram só 3. Presentes são 3. Eles não dizem quanto eram, mas diz que eles eram uma caravana. Então eu acho que eles eram mais de 3. Tinha uma galerinha chegando ali. Foram à casa de Jesus. Ou seja, de onde eles saíram do Oriente até eles chegarem ali, levou 2 anos, gente. Então eles não vieram de pertinho, não, mas vieram do mesmo lugar. Até porque é importante destacar que a gente falou na semana passada que eles eram pessoas que observavam a estrela. Né? Astrônomos, por isso magos, né? Exato. Exato. Então, astrônomo e magos eram ligados. Né, pois é, época. Como Daniel foi chamado também assim certa vez, e o próprio Salomão. Uhum. Então, quando estes homens trazem essas questões, a gente tem que primeiro alocar a nossa percepção, definir os termos, pegar o esquadro de datação correto e então discutir como profissionais. Né? Legal. Discutindo então como profissionais, nós vamos responder o primeiro argumento deles, de que ninguém era obrigado a sair de casa. E outra, de que César não fez nenhum censo. Segundo eles, Augusto César não fez nenhum censo. Então eu vou trazer aqui primeiro um documento do historiador Suetônio, historiador romano, falando sobre o período de César Augustus. E todos os documentos que eu vou falar aqui hoje, eles estão disponíveis gratuitamente no Museu Britânico. Né? Só ir lá depois do Covid e pegar, né? E pegar. É o rolo de número 18 do Museu Britânico, né? Documentos do século I. É só procurar isso. Documentos romanos, documentos do século I, neste caso, o rolo 18, Museu Britânico. Olha o que esse documento diz. Ele, César Augusto, reviveu... César Augusto aqui é um recorte meu, né? O documento só diz, ele, está falando de César, reviveu o ofício dos censores que há muito estava em desuso e que tinha por função principal contar oficialmente o povo. Ou seja, esse documento diz que foi César Augusto que reviveu um costume antigo, o de contar o povo, o de realizar censos. Então esse argumento de que ele nunca realizou censos não confere, porque é um documento de que foi ele que trouxe de volta. Era um costume antigo da República e ele trouxe de volta. Eu utilizo aqui também um documento de César destinado a Gaius Víbius Maximus. Esse homem é um prefeito das províncias do Egito. Olha o que ele diz. Né? Esse homem foi prefeito do Egito do ano 10 até o ano 4 a.C. Né? Olha o que diz esse documento. Esse documento é o Papiro 904 também do Museu Britânico. Olha o que ele diz. É chegado o tempo para que o censo seja feito de casa em casa. Olha só essa, hein? É necessário compelir todos que por alguma razão estejam residindo fora de suas províncias para que retornem para o seu próprio domicílio de origem, para que possam tanto levar a efeito a ordem regular do censo, como também atender diligentemente ao cultivo de sua seção. Eu não tenho a menor ideia do que seja o cultivo de sua seção, mas eu vi que no documento todos são obrigados a retornar para o seu domicílio de origem. Está mandando retornar. Ou seja, então, esse título que não era preciso, realmente, censos romanos, ao longo da história, não requisitaram todos eles esse retorno. Mas não quer dizer que nenhum requisitou. Está aqui um documento de Gaio Víbius Maximus, né, um prefeito. O prefeito é meu jeito de dizer, só para que você entenda o lugar dele no comando. Né? Então, ele que ia guiar o censo naquela cidade, naquela região de algumas cidades do Egito. Tem também um lápis venetus. O que é um lápis venetus? É tipo um telegrama, uma carta rapidinha que se manda entre cidades, entre governos, né, dirigindo-se uma ordem ou dando poderes. Perfeito. Ó, esse lápis venetus aparece do ano 10º até o ano 6º a.C., aparece assim. Todas as cidades receberam esse telegrama, dizendo que um censo seria... Censos, não um, né? Vários censos seriam dirigidos por Públio Quirinos, ou seja, o nosso Quirino, do ano 10º até o ano 6º a.C., em toda a região da Aparneia. O que é a região da Aparneia? Egito, Antioquia, Judéia, um pouquinho da Síria e da Capadócia, ou seja, um pouco de hoje que é a Turquia. Toda essa região junta ia ter censos realizados por Públio Quirinos. Né? Isso do ano 10º ao ano 6º a.C. Ótimo. Outro documento.
esse documento, depois eu vou unir os documentos, né, explicar o porquê. Beleza. Mas esse documento é a Pedra de Antioquia. Ele é um lápis tiberinos, sabe? O lápis venetus é aquele que passa rapidinho nas cidades, dando às autoridades. O lápis tiberinos, ele fica em pedra, geralmente na praça, para que a autoridade fique designada e marcada. Geralmente um busto, um símbolo, um louro, uma marca de autoridade, ou a estátua do próprio César, e nos pés e abaixo, o tiberinos, que indica as autoridades dos governos locais, né? E esse lápis tiberinos diz que do ano 11 até o ano 1º antes de Cristo, né, vários prefeitos locais iriam apregoar censo por ordem de César. Olha quem seriam esses prefeitos: Gaius Sérgius, Marcus Servílius e Públio Quirino. Ou seja, do ano 11 até o ano 1º a.C., nessa região toda, que engloba Egito, Síria, Antioquia e Judéia, como falamos, além de Síria e um pouco da Capadócia, Públio Quirino iria apregoar censo. E isso é um decreto público, né, com virado gravado na base da estátua. Então não é só uma carta, agora é um decreto. E quem fez? César. Então é uma ordem direta de César, de que tem censo sim, de que tem que sair de casa sim, e de que quem vai fazer nessa região é Quirino. E é interessante, então, como que a gente argumenta? É interessante destacar que você falou de 4 documentos, né? 4 documentos que são, vamos dizer assim, de tipos diferentes, né? Que acabam reforçando muito um ao outro. Eles vão se somando e vamos dizer assim, eles são da mesma época, mas tipos diferentes, que acaba fortalecendo, né, o argumento. De fato. Si, né? E veja, o documento que eles utilizam não está errado. Ele só é um serviço um tanto, perdão pela palavra, preguiçoso. Porque, veja, de fato, Quirino foi governador da Judéia no ano 6º depois de Cristo. Só que ele foi governador da Aparneia, que também engloba a Judéia, antes de Cristo. Até o ano 1º, como a gente viu. Então, por quê? Houveram 2 censos na região da Judéia. O primeiro feito por Quirino, sendo governador da Aparneia, interventor de toda a região. E outro sendo feito de novo, porque, como diz o texto, inclusive a Bíblia em Atos, Arquelau fez uma bagunça. E o censo teve que acontecer de novo. Lucas, quando diz que um censo trouxe José a Belém, ele está falando do primeiro e não do segundo. Os 2 documentos estão certos, só que tem que ser lido no seu contexto. E não simplesmente achar uma informação aparentemente contraditória e lançá-la como um argumento de defesa. E bater ainda o martelo, né? Tipo, tudo isso é verificado, mas por isso que eu falei, tem que se definir os termos primeiro, colocar o esquadro de datação correto e ir de maneira profissional. Claro que nós somos cristãos, e independente dessa verificação, Cristo vive. Nós sabemos disso. Mas o trabalho, justamente por isso, como é para a glória de Deus, tem de ser feito de maneira esmerada e profissional. De todos nós, né? Exato. E eu trouxe um outro documento também, do Cornélio Tácito. Esse é um historiador mais para frente. Ele é um historiador e cronista, né? Esse é o livro 13 dele. Ele diz assim, que muitos... Ele está falando do século I. Ele fala várias coisas do século I, e esse é um recorte que eu tirei. Ele diz assim: muitos estavam persuadidos de que constavam, de que estava escrito nas antigas escrituras dos sacerdotes romanos, que por este tempo, ou seja, no século I, se levantaria o grande poder no Oriente, e da Judéia viria o dominador do mundo. Uma profecia romana, nada tem a ver com a Bíblia. E o que Tácito olha essa profecia, que é anterior ao século I, e diz assim: esse texto ambíguo, essa interpretação dele, anunciava Vespasiano e Tito, que são os conquistadores da Judéia. Por exemplo, o templo destruído sob a supervisão destes homens. Eles destroem a Judéia, eles são o grande poder da Judéia, segundo ele. Então ele olha aquela profecia e fala: esse texto fala sobre Vespasiano e Tito. Mas ele fala que a população judaica, como geralmente acontece na paixão, no âmago humano, entendeu que essa profecia era para eles mesmos, e que essa grandeza fatal era em seu favor. Ou seja, eles entenderam ser um homem, o grande poder da Judéia, Jesus. Mas não era Jesus, segundo ele, mas sim Vespasiano e Tito. Ou seja,
há documentos que falam de maneira direta sobre o que estava acontecendo naquele período. Realmente não há documentos que chamam Jesus pelo nome de Jesus. Afinal, esse também é um nome comum. Jesus é a escrita aramaica para o hebraico Josué, e tem o mesmo significado estrito. O Senhor, Yahvé, é a salvação. É um nome comum, tanto que nós temos outro Jesus no Novo Testamento, né? Jesus o Justo, que aparece também ali. Mas por isso que esse Jesus é o Cristo. Ele é ligado ao ideal de redenção, ao ideal de salvação, de libertação que acompanha o termo. O próprio termo Cristo também não é um termo exclusivo do nosso Senhor Jesus. Ele é uma palavra comum, né, do vocábulo grego. Mas ele vem ali para somar-se à expressão Messias do Antigo Testamento, o Mashiach hebraico, que indica quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra Cristo ali vem em ação ao encontro mesmo da expressão no Antigo Testamento e dá essa continuidade, né? Então aqueles que argumentam que o cristianismo usa uma palavra qualquer para denominar a Cristo, eles estão corretos. Então ali essa palavra mostra o caminho do Messias. Ela não é uma palavra exclusiva, mas que marca uma proposição direta do papel do Senhor Jesus. Então, por isso chamamos o Cristo e estamos certos em fazê-lo. É Ele o único Cristo, o definitivo Senhor, definitivo libertador. Então, isso está correto também. E se a gente pegar essas informações, esses 4 evangelhos, né, principalmente Mateus e Lucas, eles não apresentam narrativas diferentes, como eles disseram. Parece que um está fugindo e outro está fixando residência. Eles apresentam a mesma narrativa, com pontos de destaques exclusivos e temporalização, ou seja, acontecimentos, né, temporalidade diferentes. Vamos pegar aqui. De fato, Jesus nasce em Belém por cumprimento profético, mas há o censo que obriga José a retornar. José retornando, Maria está prestes a dar à luz. Mas diz o texto, chegando-se-lhe os dias. Essa expressão do grego é uma expressão que denota um tempo contínuo. O que isso quer dizer na prática? Que ela não estava gravidíssima logo para dar à luz, mas que ela já estava há algum tempo na estrebaria, até que isso aconteceu. Né? E por que estrebaria? Claro que seria mais legal se a gente tivesse aqui como colocar umas imagens, como que elas são, figuras arqueológicas realmente, né, desses achados. Mas, de maneira rápida, uma estrebaria não é um estábulo. Uma estrebaria não é um lugar sem telhado, cheio de animais, não é uma gruta, uma caverna, como alguns filmes colocam. Uma estrebaria é um local propício dentro de uma hospedaria, ou seja, dentro da casa do pai, eu vou explicar isso daqui a pouco, que é propício para receber visitantes quando não se tem espaço dentro. Se você é daqui do Brasil, mas é da roça, do interior das cidades, talvez você lembre da figura do paiol. O que é o paiol? Onde ficavam mantimentos e onde tinha também uma cama, um local para amarrar um animal, onde se recebia um viajante. A hospitalidade é uma lei civil no judaísmo e uma honra para todos nós. Ser hospitaleiro, receber bem o visitante, o viajante, é uma honra. Nós fazemos isso. Apregoamos este valor. Apesar dessa geração ser uma geração que ignora o valor, nós como homens bíblicos não ignoramos isso não. O valor e a honra nos acompanham, pois vivemos para a glória de Deus. Ou seja, Jesus nasceu no lugar mais humilde possível, mas não em condições subhumanas. O local mais humilde, a estrebaria, era um local que tinha sim uma manjedoura, um local para dormir, um local para o animal, mas só do visitante. Geralmente alguém ficava na estrebaria até que se abrisse uma vaga na hospedaria. Tanto que Jesus, quando recebe os magos, está numa casa. Talvez ele tenha entrado na hospedaria e saído da estrebaria e ido para lá. Uma hospedaria acontece, pode ver que isso não tem no Antigo Testamento, está ali expresso no Novo e tem um motivo. No Antigo Testamento, rapidamente, existiam as casas de família, a casa do pai. Né? A casa do pai tinham várias casas menores circundando ela, igual um puxadinho mesmo, feita a partir da mesma parede. Né? Essas pequenas casas, é por isso que um noivo, quando vai se casar, ele precisa de 1 ano de noivado para ele preparar morada, preparar a casa, ou seja, o puxadinho, na casa do pai, para que a noiva possa morar. E é por isso que Jesus diz que na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu virei e os levarei. Ou seja, o noivo vai vir buscar a noiva depois do tempo para morar na casa do pai. Era algo comum. Só que quando vem um império diferente,
tributa diferente, distribui as terras novamente. A casa que antes era a casa do pai, deixa de ser a casa do pai e vira simplesmente uma grande casa com muitos cômodos, com muitos puxadinhos. Essas casas que foram compradas ou cedidas a outras pessoas é que vão se tornar as hospedarias do Novo Testamento. As ínsulas do Novo Testamento. O apóstolo Pedro é dono de uma delas. A gente pode ver ao longo do Novo Testamento. Então, quando Jesus chega na estrebaria, essa estrebaria é um local propício para receber o visitante que não fica dentro da casa do pai, ou seja, dentro da hospedaria. Então ele nasce num local comum, humilde, mas o mais humilde, mas completamente comum. Não é subhumano isso. Não denigre nada em nada, mas extremamente humilde. Né? Onde nunca um rei ficaria hospedado. Exato. Essa é o grande X, né, da questão. Exato. Então, quando a gente coloca na ordem correta, nós vemos que Jesus chega, fica na estrebaria por não ter tempo. Não quer, Maria passa um tempo ali, ou seja, algum tempo antes que Jesus nasça. Jesus nasce, então chegam os pastores. Passa quase 2 anos até que chegam os reis magos, que não são reis, nem são 3. Mas passa esse tempo e eles já chegam na casa. Jesus já está com quase 2 anos. Talvez Jesus tenha aberto a porta. Já está andando, abriu a porta. Não sabemos. Mas é possível por causa da idade. E é por isso que Herodes manda matar meninos até 2 anos de idade. Sim. Né? Então, depois desses 2 anos é que Jesus foge para o Egito. Só que o que acontece no texto de Lucas, que aconteceu antes desses 2 anos? Jesus é circuncidado, é no 8º dia. Jesus é apresentado no templo, é no 40º dia. Então ele estava fixando sim residência em Belém. Só que teve de fugir. Então as narrativas, elas se unem e não se contradizem. Basta que a gente tenha o termo correto nelas para poder fazer essa conexão. Lendo elas segundo o contexto, não segundo o que a gente quer fazer delas. Exato. Então são 4 evangelhos, mas uma história. Exato. Não segundo a nossa própria dinâmica, né? Porque se a gente for pegar ainda mais a lógica dos nossos dias, de uma hospedagem que é muitas vezes feita para pouquíssimo tempo, né? Ou da ausência de necessidade da gente... calma aí. Da ausência de necessidade da gente precisar ir para um lugar ou para outro, né? Por conta da lógica de informação que muda bastante. Mas, Phil, teve uma pergunta que foi posta aqui que de repente consegue fazer, tá dentro daquilo que a gente tinha pensado aqui para fazer já uma transição, né, para o final da nossa live. Como então devemos comemorar o Natal a partir dessa percepção? Isso muda alguma coisa na nossa comemoração do Natal? Essas respostas? Vamos lá. Isso não precisa mudar nada. Por quê? Porque desde o começo do Natal, ele sempre foi uma data atribuída, uma comemoração simbólica, né? Algo visível da graça invisível que a gente recebe. Né? Então, substituir um festival pagão por um festival cristão não tem nenhuma inserção direta no uso correto da história, no uso correto da escritura. Já está identificado desde sempre que é um símbolo. Como símbolo, a gente pode continuar utilizando sem o menor problema. Só que o ideal é que a gente conheça como a história se implica e se aplica na escritura e a partir da escritura, para que a gente cresça em conhecimento e então cresça no relacionamento com Deus e intimidade com Deus a partir desse conhecimento. Como a gente expressa isso de maneira solene no culto público e nas comemorações, não influencia em nada, desde que essa reverência e solenidade seja mantida. Ou seja, o Natal pode continuar no dia 25 de dezembro sem o menor problema. Mas o mês de outubro ganha aí um peso especial, né? Agora, além da reforma, tem o nascimento de Jesus também, né? Então, o mês de outubro é o mês cheio pra gente. Exatamente. Mas não há nenhum problema, pelo menos particularmente creio eu, que não pode continuar assim mesmo. A gente olhando para essas questões levantadas por estes homens, entre outros, eu só escolhi algumas porque a gente tem pouco tempo, né? E claro, temos muito mais documentos. Elas são questões de opinião. Eu vou dizer, acabaram de postar aqui, né? Texto fora de contexto é pretexto, e é mesmo. E vou dar um exemplo disso. Ninguém duvida que Alexandre o Grande existiu, né? Todo mundo sabe. Tem filme da Angelina Jolie, tem de tudo dele. Alexandre o Grande existiu. E como ele existiu, quantos documentos nós temos que comprovam em primeira mão
a sua existência. Nós temos documentos ao longo da história que citam a existência desse homem, mas documentos de seu próprio tempo, prova material, nós temos um diário, é o diário de Ptolomeu, um dos seus generais. E esse diário ele foi compilado na forma de um livro no ano 300 depois de Cristo. No entanto, a gente só tem uma cópia desse diário, que é do ano 600 depois de Cristo. Ou seja, documento. Muito tempo de distância. Mas um só, apenas um. Mas ninguém duvida de Alexandre. E antes de saber se há alguma expressão histórica que fala sobre o Cristo, de maneira direta ou indireta, qualquer impressão, seja não só o Cristo, mas qualquer narrativa bíblica, a gente já se parte do pressuposto que não há nenhuma. E todos duvidam. No entanto, não há nenhum documento histórico tão verificável, de tamanha abrangência manuscritológica, ou seja, ciência que lida com os manuscritos, como a Escritura Sagrada. Nenhum documento tem tantas cópias quanto a Bíblia. No entanto, é o primeiro que a gente duvida. E outros que têm apenas um, como o Senhor o Grande. Ninguém sequer se debate. Não estou duvidando dele, não. Creio que ele existiu e que há impressões documentais para isso. Mas só estou colocando na balança aqui. Como que isso exemplificando, né? Exato. Então, pode falar. Não, pode terminar porque foi feita uma pergunta, e eu creio que a gente até colocou aqui no início, que a gente pode até dar uma revisada para quem chegou depois, que é a seguinte: vocês por acaso explicariam o fato de Herodes ter morrido 4 a.C. e Quirino, teoricamente, ser o governador? Você quer dar uma resumida para o pessoal? Vamos lá, vou resumir. A gente falou sobre isso, né? Como nós falamos, primeiro a gente classificou o erro de datação de Dionísio Esmugo, mostrando que Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo, por assim dizer. 6 anos antes da data comum. Então, quando Herodes morreu no ano 4º, ele acabara de perseguir a Jesus depois de 2 anos de seu nascimento, pouco tempo depois. Então não há incongruência aqui. E Quirino foi governador por 2 momentos, uma vez da Judéia, no ano 6 depois de Cristo, mas do ano 10º ao ano 6º antes de Cristo, ele foi governador da Aparneia, que é a região que envolve Egito, Antioquia, Judéia, Síria e um pouquinho da Turquia hoje, um pouquinho da Capadócia, da Anatólia daquela época. Então, o documento que diz que Quirino veio depois está certo, só que Lucas não está falando da segunda vez, mas está falando da primeira. Quando a gente falou isso na primeira vez, a gente citou alguns textos de Atos, falando dos Zelotas, para construir um contexto para esses documentos, mas isso é facilmente resolvido com o esquadro correto de datação. Não pegar coisas que a gente pensa, como o fazem esses irmãos, né? E mais pegar coisas, os documentos como eles são e datados a partir da estrutura correta. Perfeito. Um serviço profissional chega nessa informação tranquilamente. Perfeito. Só que eu queria propor algumas perguntas eu mesmo. Legal. Algumas perguntas que eu faria inicialmente para esse texto que para mim realmente causam dúvida. Não essas que foram apresentadas, para mim foram simples. Mas veja, Zacarias e Isabel viviam na região. E são parentes de Maria. Casa onde Maria já esteve, enquanto estava grávida. Por que eles não foram ficar com Zacarias e Isabel, ao invés de ir para uma estrebaria? Já que tinha uma casa na região para poder ficar. Outra pergunta. Realmente, a gente viu um documento que obriga o pai de família a retornar para o seu domicílio de origem. Mas só ele. Por que José levou Maria? Se ele podia ter ido sozinho. Ele não tinha outros parentes? Se a gente for olhar, Nazaré tinha cerca de 300 a 400 habitantes. Ou seja, 300 a 400 dos amigos mais próximos, dos parentes mais próximos. Não era mais fácil deixar Maria com a família? Por que levá-la? Por que viajar, né, com ela grávida se tem parentes em Jerusalém, né? E ele não só veio para o centro, né? Porque a gente viu que ele vai fixar a residência. Por que ele vai fixar a residência em Belém? Por que ele não volta para Nazaré? Se depois da fuga, é para onde ele vai, quando ele retorna do Egito? Por que ficar em Belém? Essas perguntas que fiz são perguntas retóricas. Não é porque eu tenho dúvidas no texto ou quero confrontar o texto. Mas são reais perguntas, né? Espaços que faz a gente pensar. Mas talvez a gente encontre bom termo e resposta nisso também. Veja só, a gente falou sobre o noivo construir na casa do pai o puxadinho, né? O período de noivado, como a Bíblia chama, o período de desposo. Né? O 1 ano vai de 1 a 7 anos. 7 anos é o máximo, 1 geralmente é o mínimo. Por isso que Jacó trabalhou 7, depois 7, para ter uma esposa, para depois outra. O máximo possível, porque Labão era esperto, né? De um e de outro, né?
E José, tendo desposado Maria, neste período de desposo, há uma alternativa que explica muito bem todas essas respostas, todas essas perguntas em uma só. Caso o espírito tenha... Assim, porque a gente sabe que José não casou ainda. Ele estava com Maria, desposado, ou seja, no período de noivado. E o anjo aparece para Maria. E Maria fica grávida. Peraí, no período de desposo. Então, dentro desse período, José ainda não a conheceu, eles ainda não se casaram. Então, José, a fim, como diz, ele iria fugir para não afamar, né, Maria, né, para não denegrir a Maria. Até porque uma mulher adulta, se aparece grávida fora do período do casamento, ela pode ser apedrejada. O juízo é a morte. Então, para não afamá-la, ele ia fugir. Mas o anjo diz, não, você vai ficar. O sonho diz que vai ficar. E o que ele faz, então, enquanto fica? Assim que casa, vai embora com ela. Para o pessoal não ver, por exemplo. E, claro, gente, isso é uma suposição. Eu acho uma suposição saudável, mas é apenas isso, uma suposição. Né? Estando ela grávida, ela alcançaria os dias da gravidez, ou seja, o final da gravidez, em um tempo menor do que os meses de depois do casamento. Então, o pessoal ia começar a contar, né? Era só começar a contar. Então, ela não podia ir para a casa de parentes, ela não podia, seja para a casa dos parentes dela ou para a casa dos parentes dele, né? Porque se ele é natural de Belém, ele tem parentes em Belém, né? Ou conhecidos, ele nasceu lá, não é possível, né? Então, para não envergonhá-la, ele teria ficado sozinho com ela e buscado lugar, então, em hospedaria, onde permaneceu por um tempo, pelo tempo profético, até que fosse necessário se retirar. Ele pensou em fixar a residência, mas o juízo profético já estava definido, né? E o progresso da redenção havia de acontecer, então ele teve de sair para o Egito. E então, já passado todo esse tempo, poderia voltar para a cidade de Nazaré sem nenhum problema. Isso é apenas uma suposição. Mas é o que a gente deve lançar no texto. Harmonizar o texto com informações que ele nos dá. Não buscando contradições ou mesmo contramedidas, respostas dessas contradições de nossa opinião, de nossa vontade, mas do correto uso, do correto termo, da pesquisa e do estudo. Por isso insisto que esse não é um livro para ser lido. A Bíblia não é um livro para ser lido, mas para ser estudado. E o cristão deve viver de forma erudita, dada ao estudo e de forma apologética, pronto a defender a sua fé, com razão dela, ou seja, por isso que Pedro diz, né, que a gente tem sempre que estar pronto a apresentar a razão da nossa fé, apresentar a fé de forma construtiva, racional, coerente, como ela é, estudada, entendida, e não apenas sabida ou lida. Essa é a relação nossa com o texto. E isso promove uma relação madura e firme, que resiste a qualquer tipo de confronto. Muito bom. Graças a Deus. Mas é isso mesmo, né? É importante a gente destacar que Deus não tem medo das nossas perguntas, né? Às vezes quem tem medo de perguntar somos nós, né? Então, graças a Deus, a gente tem alguns minutinhos aqui. Algumas pessoas fizeram algumas considerações. Já vou até fazer uma propaganda para frente. Perguntaram se a gente faz essa live sempre. Falei, quem sabe, né? Quem sabe a gente fixa um dia aí para poder fazer uma live sempre. E, meus irmãos, quem tem acompanhado a gente, pode também clicar no perfil do Phil aí, mandar umas mensagens para ele, para poder tirar algumas dúvidas. Ele sempre responde com bastante prontidão. Vê se vocês estimulam aí o Phil a dividir mais esse assunto com o pessoal, que ele divide com todo prazer, né? Sempre que ele pode, ele está aqui com a gente. Mas é isso mesmo, meus irmãos. A gente creio que dentro em breve vai começar a contar o tempo máximo aqui para a gente poder terminar a nossa live. Você gostaria de fazer mais alguma consideração, Phil? Só alertar que isso tudo são muitos dados, né? Muitos documentos, muitas informações, mas não quer dizer que por ser exaustivo seja difícil. Todos esses documentos que eu utilizei estão em um site só, do Museu Britânico, é gratuito. No mínimo, tem uma tradução do inglês para o inglês, né? Então, não ache, eu não sou historiador, então eu não tenho acesso a isso. Pode ter sim. Claro que aqui eu não trouxe toda a relação de documentos, há muito mais, não coloquei todas as referências, mas o irmão pode me procurar, pode ir lá no Instagram, pode me procurar pelo Facebook, me pedir essa relação que a gente passa com prontidão também.
manda o link, fica mais fácil. Isso não é difícil. Estudar a Bíblia não é uma tarefa difícil. Talvez a gente faça até uma dessa também, né? Dando umas dicas de como passear nesses estudos. Ótimo. Beleza. Fica a proposta. Então vamos ver se a gente consegue tratar esse tema que a gente já destacou aqui para as próximas semanas, né? Talvez fique apertado para a semana que vem, mas quem sabe aí para frente a gente consegue fazer Beleza. novamente. Eu vou, como algumas